Salve da igreja com a paz do Senhor, amém? Vamos orar para a gente iniciar a nossa aula de hoje. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós queremos te agradecer, Deus, por mais uma aula, meu Pai, por estarmos mais uma vez reunidos na sua presença, Senhor, para aprender da tua palavra. Nós te apresentamos as nossas vidas, Deus, esse trimestre que está iniciando e pedimos que o Senhor venha nos dar sabedoria, que o Senhor venha nos dar entendimento e sabedoria da tua palavra, meu Pai, que o Senhor venha nos guiar, meu Deus, nos teus caminhos, que o Senhor venha fortalecer, Deus, e aumentar a nossa fé e que nós estejamos cada vez mais, Senhor, na tua presença, que a gente amadureça, meu Pai, espiritualmente, Deus, que nós possamos ser luz aonde quer que a gente vá, meu Pai. É isso que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Então, a lição de hoje é a primeira lição do próximo trimestre, né? A lição de hoje é a primeira lição desse novo trimestre e a revista do novo trimestre, o título dela é Os Valores do Reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. Então, durante todo esse trimestre, nós vamos estudar o Sermão da Montanha, né, que foi um sermão que Jesus Cristo ele proferiu. E a primeira lição, que é a de hoje, o título dela é O Sermão do Monte, o caráter do Reino de Deus. Nós vamos fazer a leitura inicial, que está em Mateus capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 12, que diz assim: Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Amém? Então, essa é a parte inicial do Sermão da Montanha, que é o que nós vamos estudar hoje. E aí a gente percebe que da mesma maneira que Deus deu a lei para Moisés lá no Monte Sinai, ele nos dá aqui novamente, né, ensinamentos preciosos para a nossa vida como cristãos, através de Jesus em um monte. Tanto é que ficou conhecido como Sermão do Monte. E a gente vai ver ao longo do trimestre que o Sermão da Montanha, ele está nos dando ensinamentos e princípios e valores para quem pertence ao reino de Deus. E quando a gente observa um reino aqui na Terra, né, no Brasil a gente não tem rei, mas tem outros países que tem. E eu acho que o que é mais comum para a gente, o mais conhecido, é da Inglaterra, né, a Rainha Elizabeth. E a gente percebe que existem normas, existem regras, existem condutas, né, que os reis, os príncipes, né, toda a família real, eles têm que cumprir, né? A gente percebe que eles têm vestimentas que são adequadas, né? A gente nunca vê alguém que faz parte da família real, né, mal vestido, ou descabelado, né? Eles estão sempre muito bem arrumados e tem trajes ideais, né? Tem alguns tipos de roupas que eles não usam, que a gente não observa eles usando, e tem comportamentos que eles não podem ter, né? Como, por exemplo, um rei não pode ser divorciado e nem pode se casar com uma mulher ou um homem que tenha sido divorciado, né? Tanto é que a Rainha Elizabeth ela se tornou rainha porque quem seria o rei, na verdade, não era o pai dela, era o tio dela. Só que ele foi coroado rei e ele teve que renunciar porque ele quis se casar com uma mulher que tinha 2 ex-maridos vivos.
né? Isso não era permitido. Então ele renunciou para casar com essa mulher e aí o pai da rainha Elizabeth assumiu como rei e aí depois, quando ele morreu, ela que se tornou a rainha no lugar dele. Mas se o tio dela não tivesse renunciado, ela nem seria rainha. Então tem todo um protocolo, né? Toda condutas e princípios e valores e realmente leis, né? Que eles devem cumprir. E todo reino é assim e o reino de Deus não seria diferente. E nós fazemos parte do reino de Deus. Na verdade, nós fazemos parte da família real. Por quê? Porque nós temos um rei, né? E nós somos filhos desse rei. E como filhos, a gente tem que se comportar como filhos de rei. Então tem que ter condutas, tem que ter comportamentos, né, princípios e valores que a gente tem que cumprir e que a gente tem que observar. E nesse trimestre a gente vai estudar sobre isso, amém? E o primeiro tópico fala sobre a estrutura do Sermão do Monte. Por que Sermão do Monte? Então, obviamente, como a gente leu aqui na abertura, que é logo no início do Sermão do Monte, né? Por que é Sermão do Monte? Porque Jesus subiu a um monte e lá, assentado nesse monte, ele começou a falar sobre esses ensinamentos. E aí, de acordo com Mateus, capítulo 8, versículo 1 e 5, e Lucas 7, 1, é admissível que esse monte estivesse perto de Cafarnaum, geograficamente falando. Então eles acreditam que é um monte que está situado a 6,5 km a oeste do Mar da Galileia e a 13 km a sudeste de Cafarnaum. Então eles imaginam que essa seja a posição geográfica ali do monte onde Jesus se assentou para falar com seus discípulos e com aquela multidão que estava ali acompanhando ele. A estrutura do Sermão do Monte. Então, para alguns estudiosos, o Sermão do Monte, ele se fundamenta na narrativa que começa em Mateus capítulo 1. Então, logo no início do livro de Mateus, quando começa a falar do início, né, da história lá da vida de Jesus, da genealogia, né? Então, vai desde a genealogia de Jesus até os 7 cumprimentos proféticos, né? Coisas relacionadas à vida de Jesus que havia já sido profetizada no Antigo Testamento. Primeiro, o nome dele, Emanuel, que já havia sido profetizado, o nascimento dele em Belém, o chamado para o Egito, né? E assim que ele nasceu, ele teve que fugir para o Egito, o choro de Raquel, o chamado de Nazareno, né? Por que ele é chamado de Nazareno? Já havia sido profetizado que ele seria chamado de Nazareno. João Batista, né? A voz que clama no deserto e uma grande luz. Então, toda essa estrutura que foi já sendo anunciada com relação a Jesus, né? As profecias se cumprindo, precede os 5 grandes discursos de Jesus no Sermão do Monte, que são basicamente, né, 5 assuntos que ele fala ali. Primeiro, as bem-aventuranças, que foi o que nós lemos na abertura, sal e luz, Jesus é o cumprimento da lei, atos de justiça, declarações de sabedoria. Então, esses são os grandes 5 temas. E o Sermão do Monte, ele deve ser compreendido e valorizado a partir da autoridade messiânica de Jesus, né, para chamar as pessoas a viverem uma vida nova, né, uma vida no reino de Deus. Amém? A quem se destina o Sermão do Monte? Então, os ensinos do Sermão do Monte, primeiramente, eles são considerados como princípios, né, que foram ensinados ali por Jesus Cristo para os seus discípulos e que revelam as verdadeiras características do reino messiânico, né, do reino do Messias, do reino de Jesus. E aí, como diz que tinha uma grande multidão ali acompanhando Jesus, e ele começou a proferir aqueles ensinamentos, então inicialmente foi para os seus discípulos que estavam mais próximos e para aquelas pessoas que estavam ali perto de Jesus ouvindo aqueles ensinamentos. Só que esse Sermão do Monte, ele é destinado também a todo aquele que crê em Jesus e que nasceu de novo. Até porque ele está na palavra de Deus, na Bíblia, né? E hoje tudo que está revelado, tudo que está escrito na Bíblia serve para nós como princípio, como fundamento, né? Como base, como ensinamento. Então nada
do que está escrito na Bíblia é por acaso e sem intenção. Então, tudo tem um objetivo, né? E nesse caso do Sermão do Monte é nos ensinar esses princípios e valores que foram repassados por Jesus. Tanto é que em várias ocasiões, Jesus fala assim, ouviram o que foi dito pelos antigos? Eu, porém, digo isso. Então, ele está dizendo que aquilo que vocês já ouviram, ou que estava na lei, ou através da tradição, que foi repassado, né, de pai para filho, ensinou isso. Mas eu, que sou maior que a lei, que estou acima que a lei, sou maior que Moisés, que recebeu a lei, eu digo que é assim. Ou eu explico melhor o que está escrito e vocês precisam entender que é dessa forma que precisa ser cumprido, que precisa ser feito. E no próprio Sermão do Monte, o próprio Jesus ele diz que ele não veio para descumprir a lei, mas para cumprir. Isso que ele fala aqui no Sermão do Monte, né, esses ensinamentos, esses princípios, na verdade ele está deixando mais claro, né, como é que deve ser cumprido essas coisas que já estavam na lei também. O outro tópico diz assim: as bem-aventuranças e o caráter dos filhos de Deus. O que são as bem-aventuranças? Então, essa expressão bem-aventurados é um adjetivo plural grego, que é makarioi, que significa felizes. E essa expressão trata das qualidades presentes na vida dos que dependem de Deus, que estão sob seu domínio e soberania e seguem a Jesus com sinceridade. Amém? Então, se refere tanto ao presente quanto ao futuro. E nesse sentido, o salvo, né, aquela pessoa que acredita em Jesus, que entregou a sua vida para Ele, né, que recebeu a salvação, ele está consciente das promessas divinas para o futuro, né, e para a nossa vida presente também, para que a gente possa desenvolver essas virtudes que estão presentes no Sermão do Monte, nas palavras do Senhor Jesus. Então, as bem-aventuranças é como se elas fossem uma consequência da nossa nova atitude diante do novo nascimento. Por quê? A partir do momento que nós nascemos de novo, é natural que a gente vá se comportar como uma nova criatura, né? E aí a gente tem que observar esses princípios. É isso que o Senhor espera das nossas vidas. E quando nós obedecemos princípios, quando nós obedecemos o que a palavra de Deus ensina, a Bíblia diz que nós vamos receber também galardão, né? Que existem promessas decorrentes da nossa obediência e que nós recebemos essas bênçãos e essas promessas quando nós somos obedientes, né? Quando nós conseguimos perseverar na palavra de Deus e colocar em prática aquilo que o Senhor nos ensina. E muitas vezes o que falta é essa perseverança em obedecer a palavra de Deus. Por quê? Porque a gente sabe o que o Senhor quer que a gente faça e o que o Senhor não se agrada. Mas muitas vezes, mesmo a gente sabendo, a gente acaba fazendo aquilo que desagrada ao Senhor. Mas se nós formos perseverantes, se nós formos obedientes, se a gente abrir mão da nossa vontade para fazer a vontade de Deus, aí é que nós vamos receber essas recompensas, esses galardões, né? Essas bênçãos que o Senhor promete. Por quê? Porque a salvação, nós sabemos que ela vem pela graça. Não é pelo que nós fazemos, é pelo que Jesus já fez por nós na cruz. Então, porque Jesus morreu na cruz, quando nós aceitamos o sacrifício de Jesus, quando nós aceitamos que Jesus Cristo é o Filho de Deus, nós recebemos a salvação. Não foi o que nós fizemos, é o que Deus faz. Mas a palavra de Deus diz que, além da salvação, quando nós cumprimos princípios, quando nós obedecemos, como consequência da nossa obediência, nós recebemos também várias bênçãos. Amém? O outro tópico diz assim: o reino de Deus e seu caráter. No Evangelho de Mateus, a gente identifica o reino de Deus e a pregação de Jesus a respeito do Evangelho do reino. Mas o que seria esse reino de Deus? Na Bíblia, o reino de Deus ele é comparado a uma semente, a qual se desenvolve ao longo do tempo.
E dessa maneira a gente pode falar de um reino no presente, que é nessa vida aqui que nós estamos, e a Bíblia também fala que o reino de Deus está aonde nós estamos. Então, está relacionado também com o nosso presente. A gente já começa a viver o reino de Deus aqui nessa terra, mas ele também se estende para o futuro. A expressão o reino de Deus declara a soberania, né? O reinado e governo de Deus atuando em tudo. E nós sabemos que Deus, ele está no controle de tudo, né? Ele não perde o controle de nada nunca. O Senhor é que comanda. Amém? Tudo que acontece é com a permissão de Deus. E aí a gente pode destacar pelo menos 4 conceitos que se referem à expressão na Bíblia. Primeiro, o reino no coração. Então, um reinado que ocorre dentro do coração da pessoa que se rende à soberania de Deus. É por isso que eu disse, o reino de Deus está onde nós estamos. A palavra de Deus diz isso. Então, está relacionado com a nossa vida, né, com o nosso coração. Como nós nos relacionamos com Deus. A chegada do reino como salvação. Então, quando a pessoa passa pela experiência da salvação, ela desfruta de bênçãos, como eu já disse, tanto espirituais quanto materiais, e reconhece e obedece ao grande rei. A igreja, a expressão do reino de Deus, constituída de pessoas com o coração regenerado e transformado, e que, por isso, reconhecem Deus como soberano. A igreja é vista como a expressão do reino de Deus e toda a criação e a volta do Senhor. Então, a imagem bíblica do governo, né, de nosso Senhor, em que o universo vai ser redimido e no futuro haverá um novo céu e a nova terra, traz consigo essa dimensão do reino de Deus. Mas, como eu disse, o reino de Deus não é apenas no futuro, né, quando houver um novo céu e uma nova terra. Nós já vivemos o reino de Deus aqui nessa terra, né, porque o reino de Deus está onde nós estamos, porque onde nós estamos, o Senhor está conosco, nós nos rendemos, nós reconhecemos que Ele é o Rei e nos submetemos obedientemente à vontade dEle. Amém? Os súditos de Deus. Então, a primeira sessão do Sermão do Monte destaca 8 qualidades que formam o caráter dos súditos do reino de Deus. Primeiro, quebrantamento. Segundo, choro. Terceiro, mansidão. Quarto, retidão, justiça. 5, a misericórdia. 6, a pureza. 7, a pacificação. 8, a perseguição por causa dos valores do reino. Amém? Essas são qualidades, né, que formam os cidadãos do reino de Deus. Amém? Então, a gente espera que os filhos de Deus, eles manifestem essas qualidades espirituais na sua vida cristã, na sua vida diária, pois sem elas nós não podemos participar do reino divino, porque como eu disse, um reino tem princípios, tem protocolos. É só a gente lembrar, né, lá do reino, lá da Inglaterra e da rainha da Inglaterra. A gente sempre escuta notícias e quando algum membro, né, não quer se submeter às regras do reino, ele tem que abrir mão, né, do reino. Como eu disse, né, do rei lá que abdicou a coroa, o príncipe Harry que abriu mão, né, de fazer parte da realeza, né, de receber as vantagens todas que eles têm para ter uma vida comum, né, para ter uma vida longe de tudo isso, porque alguns acabam não gostando tanto, né, não querem se submeter a todas aquelas regras e também a tanta exposição e tanta vigilância, e eles acabam às vezes querendo se afastar. Então o reino de Deus também tem as suas regras, né? Então é só você lembrar que um reino tem regras e o reino de Deus, ele não é diferente. Ele tem princípios, ele tem valores, ele tem condutas. Amém? E a partir do momento que você deseja sair do reino, não fazer parte do reino, você também sofre as consequências por causa disso, né? E você perde benefícios também por conta disso. Amém? O outro tópico diz assim: somos bem-aventurados, a beatitude na vida dos salvos. O que é que significa essa palavra beatitude? É um estado permanente de perfeita satisfação e plenitude
estado de felicidade e serenidade. Então, é isso na vida do crente. Então, o seguidor de Cristo tem essa experiência na sua vida, é assim que ele deve viver. E por que que isso acontece? Porque o discípulo de Jesus, aquele que aceita a Cristo, ele recebe o favor de Deus na sua vida. E aí ele demonstra a presença de Deus na sua vida através da coerência e da ética do reino de Deus, que é humildade, mansidão, retidão, misericórdia, pureza, pacificação, disposição para perdoar. E o Sermão do Monte, ele fala sobre todas essas coisas. E é possível para o crente em Cristo Jesus agir dessa maneira. Por quê? Porque se fosse impossível, Deus não ia pedir que nós fizéssemos, né? O Senhor só fala para a gente fazer coisas que são possíveis. Então, acredite. Tudo que está dizendo na Bíblia que é para a gente fazer é porque Deus sabe que você dá conta de fazer. É porque Deus sabe que é possível. Porque se fosse impossível, Ele não pediria para nós. Porque o próprio Deus sabe que o impossível quem faz é Ele e não nós. Amém? Então, nós temos que confiar e nós temos que nos esforçar, né, para sermos obedientes, né, para conhecer a palavra de Deus e andar de acordo com os princípios e valores do reino de Deus. Amém? Outro subitem diz assim: a prova de que o cristão é bem-aventurado. Então, o cristão que pratica aquelas 8 qualidades que nós falamos, ele domina o seu eu carnal e ele vive em Cristo. Então, ele entra numa nova dimensão, que é uma dimensão espiritual, e esse cristão vai viver a bondade de Deus. E essa bondade de Deus, ela entra em conflito com o que o mundo ensina. É por isso que a gente tem que estar sempre renovando a nossa mente através da palavra do Senhor, para a gente não se deixar contaminar pelos ensinamentos desse mundo e achar que o que vai nos trazer felicidade e alegria, bem-aventurança, são as coisas desse mundo que as pessoas acreditam hoje em dia, como dinheiro, como poder, como status, né? E não é isso que nos traz felicidade. O que nos traz felicidade são esses valores que nós lemos, porque a Bíblia diz que são bem-aventurados, são mais que felizes as pessoas que praticam essas atitudes, que têm esses comportamentos. Então, o que a Bíblia fala? Você é mais do que feliz quando você ama o seu inimigo. Você é mais do que feliz quando você perdoa. Você é mais do que feliz quando você anda em justiça, quando você anda em retidão. Você é mais do que feliz quando você é manso, né? E muitas vezes a gente fica achando que para nós sermos felizes, a gente precisa de tantas outras coisas, né? E a gente fica correndo atrás das coisas erradas, buscando felicidade, quando a felicidade está em cumprir e obedecer à vontade do Senhor, né? Quando a gente coloca em prática essas qualidades que nós lemos, a Bíblia diz que nós vamos ser mais do que felizes, né? Que nós vamos ser bem-aventurados. Então, se nós quisermos ser felizes, nós temos que procurar andar de acordo com a palavra de Deus. Muitas vezes a gente acha, né, que o que nos traz sucesso é você ter poder, né, você ter dinheiro, e para isso as pessoas fazem coisas erradas, né? Elas acham que é ter o poder e o dinheiro a qualquer custo, que elas vão ser pessoas bem-sucedidas e felizes. E o que a gente vê todos os dias? Pessoas que têm dinheiro e que têm poder e estão infelizes, estão deprimidas, muitas vezes com síndrome do pânico, com depressão, né, cometendo suicídio. Então, são pessoas que, apesar de terem, né, o poder e o dinheiro, elas não têm a felicidade, porque elas estão procurando a felicidade no lugar errado, né? Se a gente, pelo que nós estudamos hoje, a felicidade está em cumprir princípios do reino de Deus, né? E quando a gente cumpre esses princípios, nós seremos muito felizes, né? Nós seremos mais do que felizes, né? Nós seremos bem-aventurados. E eu vou ler a conclusão que diz assim: o Sermão do Monte é a base ética do reino de Deus.
Nele constatamos o lado divino de uma atitude amorosa do cristão para com Deus, bem como para com o próximo. Se cada crente fizesse do Sermão do Monte o seu norte ético de vida, as polêmicas não teriam lugar entre nós. Não haveria espaço para meras opiniões intelectivas, visto que o propósito desse sermão é que cada crente seja como Deus quer que ele seja. Amém? Então, assim, toda vez que a gente lê a Bíblia, né, que a gente estuda cada lição, a gente percebe o quanto que a gente precisa aprender ainda. E o Sermão do Monte é o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, né, a parte que está mais extensa. Em Lucas também tem, mas ele é resumido. Então, é melhor o Mateus capítulo 5, 6 e 7. Os irmãos leiam, são só 3 capítulos e é tão interessante a leitura que você lê rapidinho. E é curtinho também, né? Então, na verdade, esse Sermão do Monte a gente tem que ler sempre, né? Pra gente lembrar e pra gente não esquecer e pra gente decorar e pra gente meditar nessa palavra de dia e de noite, que é pra gente poder colocar em prática, para nós sermos mais do que felizes, para nós sermos pessoas bem-aventuradas, né? E a gente ter uma vida abençoada, não só quando nós formos para a glória, mas aqui nessa terra também, né? O Senhor quer que nós sejamos mais do que felizes aqui nessa terra também, amém? Porque a Bíblia diz que o reino de Deus, como eu já falei várias vezes nessa lição de hoje, ele está onde nós estamos, né? E que nós, quando cumprimos esses princípios, aqui nós somos mais do que felizes. Então, nós estamos vivendo o reino de Deus aqui nessa terra e nós temos que ser mais do que felizes, porque é isso que o Senhor quer para as nossas vidas, mas para isso nós precisamos cumprir princípios, amém? Então, acompanhem, né, todas as aulas desse trimestre, que a gente vai aprender muitas coisas importantes, muitas coisas interessantes. Compartilhe com outras pessoas também, né, para que mais pessoas aprendam, né, para que a gente consiga alcançar mais pessoas, para que mais pessoas, né, sejam mais do que felizes, porque é isso que nós estamos precisando nesses dias de hoje, amém? E essa é a lição de hoje e até a próxima aula em nome de Jesus.